base, que antes, é né? fundamental, O que exatamente. É muita coisa, né? O meu treinador me passa os alongamentos, mobilidade, tudo. Só que aquele negócio, ninguém vai filmar você fazendo um alongamento, Porque não... entendeu? Vai filmar você fazendo um supino, fazendo um leg, fazendo um agachamento. Alongamento ninguém filma. Não. Exatamente. Então aí a galera que tá assistindo, principalmente a molecada que tá começando, eles acabam negligenciando essa parte, né? Muito. E a molecada é nova, pô, tá moendo, né? Mas vai colher esses maus resultados aí lá na frente. É o que eu falo, eu uso uma analogia assim, né? Você tem um carro que está desalinhado, desbalanceado. Pô, você vai conseguir andar com esse carro? Consegue. Vai. Devagar você anda? Anda. Rápido você anda? Anda. Você viaja com esse carro? Viaja. Só que uma hora vai dar algum problema. E não é necessariamente onde está ali desalinhado, desbalanceado. Pode ser uma outra estrutura do carro que vai dar alguma coisa ali para arrumar. Cara, o corpo humano é a mesma coisa. Você tá ali treinando, pô, mas não sinto nada aqui. Tá. Você tem um problema no pé. Você não trata aquilo ali. A lombar vai foder alguma hora. Verdade. Só que aí o cara quer ir lá resolver a lombar. Só que o problema não tá lá. Isso. Isso é o que a gente estava Era uma conversando coisa que aqui a gente antes, tava, né? Que é dar... Sobre, eu tô com a dor aqui. Por exemplo, eu Exato. falando do meu trapézio, né? Eles falam, não é aí. Aí ele já vem direto. Falei, caramba, quem conhece a arte é foda. Que essa é o que a gente estava falando da área de atuação, né? Hoje, a minha área mais específica de atuação, eu faço tratamento e análise de dor. Então, independente da dor que você tenha, você vai chegar lá para mim, eu vou localizar onde que é a causa real, não tratar o sintoma. Pô, esses dias o cara mandou mensagem e falou, meu, colaborador aqui da empresa travou, você atende ele agora de urgência? Beleza, atendi lá, o cara, meu, lombar aqui não tá aguentando. Aí atendi o cara inteiro, o cara falou assim, cara, você não encostou na lombar. Eu falei, não, porque o problema não tá aí. Olha. Então você tem outras disfunções e desequilíbrio aqui no corpo que causou essa dor na lombar, mas o O problema não tá lá. reflexo era na lombar. Exato, mas a não era consequência causa. de todos esses distúrbios foi lá para a lombar, mas o problema não está lá. Então hoje meu trabalho é localizar onde está esse problema e resolver o problema, não o sintoma. Sim, a causa da dor. A causa. Então é analisar e buscar a causa real. E a outra parte que a gente estava conversando que é a correção funcional. Então você treina lá, algum desequilíbrio muscular, alguma disfunção que você tem em termos de movimento, de biomecânica ali, vai gerar um déficit de movimento. Esse déficit de movimento vai fazer você não conseguir desenvolver algum pedaço do seu corpo. Então, pô, a galera tem muita dificuldade em desenvolver posterior. Vai ter alguma coisa em disfunção no corpo que vai gerar isso aí. A gente trouxe um material para mostrar depois, que é justamente da Carol, que já veio aqui. Nossa, Então, a diferença. ela tem uma diferença absurda do antes e depois do trabalho que a gente fez, que era o desenvolvimento da parte de glúteo dela. Então, corrigir, ela tinha uma disfunção de movimento, essa disfunção fazia ela direcionar uma força mais para um local e para o outro não. Ela corrigiu a disfunção, o glúteo dela ficou equilibrado. Então, analisar toda essa parte de movimentação, o que está levando de disfunção e de desequilíbrio, daí corrigir para que a pessoa tenha uma performance melhor e o desenvolvimento estético como consequência, né? E, gente, né, pra você ver, né, hoje, aí, conversando com você, a gente tinha noção, né, mas assim, conversando com você, que nós vê que é muito essencial, né, ter isso, fazer isso, né, cara, já não é, tipo assim, nem questão de, eu tô, ajuda demais, cara. Ajuda. E a galera parece não ter essa noção, porque vem nessa modinha, né, que nem a gente tava falando sobre o tal da ventosa, né, eu tava até falando, parece que tem gente que adora andar com aquele monte de coisa chupado lá, porque o bagulho suado, né, do caralho. Fala aí dessa parada aí pra mim, pô, que porra é essa? Realmente é fundamental fazer isso aí, porque ninguém mostra, né? A galera tá acostumada assim, pô, não desenvolvo alguma parte do corpo. Pô, aumenta volume, aumenta a intensidade de treino, muda exercício, só que não vai atrás de ver por que não tá desenvolvendo. Então, e se você tem gente que não tem nem noção disso. Nem noção. E hoje a galera vai entender e falar, pô, nossa, minha posterior tá, treino forte, treino legal, porra, braço, tudo, mas peraí, alguma coisa... porque assim, você tá martelando, e não tá desenvolvendo, alguma coisa tem que estar errado. Você tá colocando estímulo, você tá aumentando carga, você tá aumentando frequência de treino, quer aumentar o volume e tudo, Sim. e continua não tendo resposta, cara, tem que ter alguma coisa errada. Só que ninguém quer buscar o erro. E aí você encontrar onde está essa disfunção, aí você vai ter realmente a resposta que você precisa do seu corpo. Que legal. Então a gente trabalha em cima disso, aí trazendo a ventosa, liberação, cara, isso aí é uma briga, muita moda hoje, né? E eu tava falando com o Alan, eu não gosto só de falar que não serve para nada. Eu gosto de trazer a reflexão, né? Sim. Assim, primeiro que a ventosa, ela tem duas áreas totalmente distintas uma da outra. A primeira, que é da medicina tradicional chinesa,
que essa aí eu não tenho absolutamente nada para falar. Por quê? Porque ela segue uma filosofia totalmente à parte, cara. Então, tem toda a filosofia da medicina tradicional chinesa, tem todo um preparo de ambiente, uma condição para você fazer a técnica da ventosa. Sim. E isso aí, dentro dessa filosofia, eles seguem uma linha igual da acupuntura, de meridianos, Sim. e beleza, você fazer essa aplicabilidade, porque é um outro contexto. A galera pegou a ventosa e trouxe ela como um tratamento. Ah, então ventosa trata dor. Não trata. Ventosa relaxa músculo. Não relaxa. Ventosa, cara, verdade é o seguinte, não tem nenhum estudo que comprova a eficácia da ventosa. Os estudos malemar que tem por aí, que a galera quer ler o estudo, mas não quer avaliar realmente Sim. esse estudo. É ventosa comparado com ventosa. Então como é que você tem um parâmetro? Você não Sem tem. parâmetro. Como, né? E aí o que eu trago para mim é o seguinte, é uma técnica, se você for perguntar para quem aplica, como que aplica? Ah, você coloca lá de tanto a tantos minutos, normalmente de 2 a 5 minutos, 2 a 7, e você faz o vácuo dela, aquela pressão, de 2 a 5 vezes. Beleza? Qual que é a diferença? Você colocar 2 minutos com 2 vezes ou 7 minutos com 5 vezes? Qual que é a diferença da resposta fisiológica que vai causar no corpo? Ninguém sabe. Então qual que é a diferença? Você colocar 2 e 2 e o outro colocar 5 e 7? Então coloca 2 e 2 que é mais rápido. Então você não precisa ter toda essa variação. Exatamente. Então é uma técnica empírica. Cada um coloca do jeito que quiser. E aí é o jeito que eu acho melhor, ou que o paciente respondeu de alguma maneira. Mas tá, se você respondeu hoje de uma maneira e você respondeu numa outra semana diferente, então a técnica não tem aplicabilidade. Ela é empírica. Então, se ela não tem aplicabilidade, não tem como você comprovar que ela tem efetividade. Porque cada um coloca do jeito que quer. Sim. E aí, se você pegar estudos realmente, não tem nada dessa manipulação. Ah, ela puxa um pouco de sangue ali? Puxa. Ah, mas também tá fazendo pressão na pele? Exatamente. Né? Aí, dependendo do Ali, tempo pô. que você deixa, do tipo de Nossa, pele, nossa. você vê lá que fica umas roxas Nossa, assim. só Tem pra- gente que faz bolha. Você pegar umas Sai negócio na internet, líquido, né? Sai, chega a e sair. você tá ali. extravasando já líquido ali da pele, dos capilares e tudo mais. Você pegar coisa na internet aí, você acha fazendo bolha mesmo. Sim. Nossa. Então aquilo Descolando é a pele, né? Exatamente, é algo agressivo. E outra, não é feito pra doer. E eu já vi vídeo aí de cara famosinho até na internet, aplicando em atleta famoso também, e o cara puxando até o cara, não aguento mais. Cara, não tem isso. Você Isso tá aí causando dor, né? Exato, você tá machucando o paciente ao invés de você estar oferecendo algo que seja viável para ele. Então assim, eu particularmente não é uma técnica que eu utilizo. Muito menos fazer uma sessão só disso. Tem, como ela age, pelo menos em relação de pele, por exemplo, eu tenho um amigo que é bem pesquisador, assim, ele fez um vídeo dentro do centro cirúrgico, o cara ia operar o joelho, então tava seccionada a perna do cara, assim, toda aberta ali a parte cirúrgica, e tem a parte muscular, ele vem, coloca uma ventosa em cima aqui e puxa, assim, ó, e dá pra ver que não puxa nada além da pele, nem chega no músculo, nada. Ou seja, o joelho ali do cara aberto. Aberto, né? tem Dando toda a pra musculatura ver toda da a parte coxa ali, interna. assim. Olha isso. Ele foi lá, que legal, ele isso fez é. pra comprovar que não tinha ação real. Ele foi legal, lá, legal. todo o campo aberto, colocou uma ventosa ali, puxou, Mostrou por dentro ali. que não tava e nada. tracionando. Eu tive contato com alguns profissionais dessa área já. E o que eu achei bacana foi com que a mulher que eu tive contato com a questão da liberação miofascial, ela me indicou um quiroprata. Ela falou, olha, a liberação miofascial ela é boa, só que você precisa alinhar com o quiroprata. Então, se a gente fizer um trabalho em conjunto, você vai ter um bom resultado. Sim. Né? E eu achei muito legal isso da parte Profissional, dela. Bem profissional, que ela falou, porque você vai alinhar seu corpo ali com o quiroprata e eu venho e solto a musculatura. Aí a gente consegue um bom Dentro de resultado. uma área, assim, é porque hoje a gente tem quiropratas de maneiras diferentes, né? Dentro da minha sessão, por exemplo, eu já vou fazer tudo, Sim, né? Então, mas Entendi. é a minha área de atuação e cada um tem o seu. Sim. É realmente isso aí. Hoje a gente vê dentro do mundo profissional, hoje é complicado a pessoa falar, cara, eu não sei fazer, ou associa esse profissional comigo aqui que seu resultado vai ser melhor. A galera quer pegar tudo pra ela, mesmo que não saiba fazer, só pra pingar aquele dinheirinho. Exatamente. Que a gente tava falando aqui antes. Pô, quanta mensagem eu recebo pra falar, quanto que é a sessão de liberação? Cara, eu não faço uma sessão de liberação. A minha consulta é tanto. A gente tava falando com a Ala aqui antes. Que eu vou avaliar o que você precisa, né? eu uso esse texto até brincando com o paciente, que é assim, ó, você vai no nutricionista, você tem seu treinador lá, você que montou seu treino?
Foi você que pediu a dieta que você quer? Também não. Você vai lá no endócrino e tal, aí é você que vai definir o que você vai usar e nem nada? De jeito Como é que nenhum. o cara manda mensagem pro fisioterapeuta e fala assim, eu quero fazer uma liberação na coxa, É uma loucura. eu quero fazer uma liberação nas costas. Pô, então é você que sabe. Não é o profissional que vai te avaliar da mesma forma e direcionar o que você tem que fazer? Vai ver o que você precisa, né? Exato, aí tem um monte de profissional que fala, tá bom, vem cá que eu faço. E vai lá e vai no lugar que o cara falou. Aí no caso, não na resolve. verdade, na verdade, o cara não faz nenhuma liberação miofascial, o cara faz uma massagem relaxante. Exato. Não é? Porque E aí é diferente. é E outra assim, coisa. vamos entrar na liberação, que é outra polêmica. Vai. É o seguinte, isso aí, Aqui, coloca ó, um aqui é corte seu, aí, aqui é tá? seu, aqui é Coloca seu. corte, tá? Que é seu. Liberação miofascial não existe. Essa é a realidade. Toma! Por que não existe? Porque não há nada que comprove que a fáscia consiga ser manipulada. Sim. Então, se não tem nada, nenhum instrumento que manipule a fáscia, não existe liberação Não tá miofacial. Então, o termo é inexistente. É comercial apenas. Ah, quer dizer que não serve para nada? Não. Tem o seu intuito, que é justamente como uma massagem. E tem outras técnicas de massagem que dá para ser parecida. Então, ela realmente consegue transformar a viscosidade do músculo. Então, vamos colocar uma liberação miofascial pré-treino aí. Fazer um rolinho lá, alguma coisa. Ela realmente transforma a viscosidade do músculo, a tensão do músculo. E você consegue ter uma elasticidade um pouco maior. A mobilidade maior foi o que eu senti Exato. quando eu fiz. Então você faz essa liberação, que na verdade é uma manipulação muscular. Você está ali manuseando o músculo, você vai ter um efeito em todo o tecido, e essa liberação prévia ao treino, você vai ter uma elasticidade maior do músculo e você consegue desempenhar melhor. Já ouvi muito aí, liberação miofascial faz crescer o músculo. Não. Que jeito? Qual que é os princípios da Até hipertrofia? até eu que sou leigo nessa parte aí, eu Cara, sei que cara, isso não vende, existe, Mas é cara. que eu falo assim. A galera vende. Mas vende? Não, Vende. vende. Não, é claro isso que que eu tô vende. falando. Claro que Então assim, vai fazer crescer? Mas só Não. que nós sabemos o sofrimento que é pra É, crescer. O cara exato. vai vir com a mão aqui e vai fazer meu Só que ela auxilia a você ter um desempenho melhor no Isso, treino. Então, ela faz seu músculo crescer? Não, mas indiretamente ela melhora a sua performance. Melhora o rendimento, E né? você pode ter um desenvolvimento hipertrófico melhor por causa do seu rendimento. Não que aquilo ali Fez vai o- fazer isso aí. Exato. Então, esse manuseio muscular pré-treino vai ter realmente esse efeito aí. Então, melhora a viscosidade muscular, você carrega mais oxigênio. Junto com isso, você traz uma nutrição diferenciada para o músculo, você traz mais líquido, mais ácido hialurônico. Então, você tem uma relação benéfica, mas não foi da fáscia. Sim, E outra, se fosse da fáscia, que diferença que faz a fáscia? no treino. Exatamente. É? Então, não existe esse conceito, Essa relação. tá? Mas a massagem em si, beleza. Então fala que é uma massagem desportiva, que é realmente uma massagem muscular. Aí beleza, você vai ter todos os benefícios da terapia manual, da massagem em si. Mas a liberação não é um conceito que seria válido. E aí, para mim, existe dois conceitos totalmente diferentes, que é a manipulação de movimento, que é essa antes do treino, Aham. e a movimentação, essa manipulação para correção, que é da área que eu atuo. Então você tem uma dor lá, você vai manusear todo esse tecido muscular, não necessariamente é ali onde está doendo. Então, pô, você quer treinar peito hoje, você vai lá, passa o rolinho no peito, faz alguma manipulação ali, e você vai ter mais elasticidade desse tecido. Ótimo. Agora, pô, eu preciso treinar peito, estou com uma dor no peito, não é no peito que muitas vezes eu vou manusear. Então, a manipulação muscular para tratamento, ela é totalmente diferente da de movimento. Da de movimento, você vai atuar exatamente onde você quer, No local ali, naquele né? local que você quer treinar. Agora, para tratamento, não. É avaliar onde está a causa e não onde está o sintoma. E aí eu vejo muito, pô, tô com dor na lombar. Não, faz lá, massagem na lombar. Mas A maioria não resolve nada. O cara vai treinar e vai sentir dor de novo. Você tá, a grosso modo ali, soltando aquele músculo, mas não é a causa da dor. Exato. Você pode ficar com uma maior mobilidade, mas vai continuar doendo. Só que aí onde está o grande problema disso tudo, né? Que a gente tem várias cadeias musculares. E essas cadeias, muitas vezes, a gente chama de antagonistas, né? Que são contrárias uma à outra. Vou pegar o exemplo mais simples, bíceps e tríceps. Sim, Pra você contrair o bíceps, o tríceps tem que relaxar. tá alongado. Pra você contrair o tríceps, o bíceps tem que relaxar. Então são cadeias competitivas. Então se você tem ali uma dor na lombar e o problema está em outro local, esse local está muito rígido e essa lombar já está sofrendo, às vezes você solta essa lombar, você piora o quadro. Então, não é para todo mundo estar fazendo liberação de qualquer jeito, em qualquer lugar. Sim, é Tem que ter uma sério. avaliação do que é Negócio necessário para aquilo ali.
Por isso que eu falo que todo conceito que entra em moda você tem que ter muito cuidado. Porque não é para fazer de qualquer jeito. Tá certo. E muitas vezes você faz, você piora o quadro daquele aluno, daquele paciente. Então você vê muito fazendo na academia hoje, e cara, eu paro lá e falo, nossa, vai dar caca. Por quê? Tá indo num lugar que não era pra estar. Então a galera, legal fazer? Legal, ajuda em algumas coisas? Sim, mas pô, tem que ter um conceito bem sério, formado né? ali pra ver como é que vai Ó, atuar, né, não cara? sei se eu vou estar certo nisso que eu vou te falar. Que nem você deu o exemplo da lombar. Né? A pessoa vai lá, tá com a dor na lombar, ela tá sentindo ali, não, vou lá soltar. Às vezes o fato da lombar ela tá um pouco mais rígida, chega a ser uma defesa do próprio corpo por causa proteger daquela dor, para proteger daquela dor. Aí o camarada vai lá e relaxa o músculo da lombar, Aí, acaba pô. com a defesa do Na corpo, hora que rebenta com propagando aquela dor. É mais ou menos isso, seria? Se ela tá muito rígida ali, ela tá compensando algo que tá em disfunção. Por isso que eu falei disfunção e desequilíbrio. Sim. Ou é um desequilíbrio muscular, que esses músculos competitivos ou correlacionados estão em desequilíbrio, um está trabalhando muito mais do que o Os outro. músculos do core ali e Aí tal. vem a compensação ali. Exato. Ou estão em disfunção. O que era para estar fazendo uma ação não está fazendo, e o outro tem Tá que sobrecarregando o outro. o outro tem que sobrecarregar justamente Fazer isso. os dois serviços. Né? Exatamente. Por isso que é avaliar desequilíbrio e disfunção. E aí você vai entender o que está acontecendo com esse corpo e vai corrigir a função. Perfeito. Você não corrige sintoma, você corrige função. Olha só. E aí, junto disso, vamos trazer outro tema que é alongamento e mobilidade. Igual você falou, pô, você tem na sua planilha, legal, extremamente Fazer. importante, só que é outra coisa que entrou em moda ultimamente. É. E aí também tem um monte de gente que faz errado, cara. Que é um conceito assim, ó, vamos definir. Alongamento para você ganhar flexibilidade muscular. Sim. Mobilidade para você ganhar movimento articular. Certo? Então, um é para articulação, o outro é para o músculo. Isso. Os dois caminham juntos, mas são coisas Mas distintas. tem diferença. Tem, cada diferença, um é uma sim. coisa distinta. Então, vamos ser simples e direto aqui, ó. Quem que eu tenho que alongar do meu corpo? O alongamento. É o músculo que você vai trabalhar, não? Não Depende. sei. Porque assim, ó, quem que eu tenho que alongar? Quem precisa ser alongado. Ó, um exemplo que eu vou dar. Quando eu vou fazer agachamento, por exemplo. Treino de pernas, Sim. quadríceps ali. Se eu não fizer o alongamento de peitoral, Exato. Você não consegue entrar embaixo da eu barra. não entro debaixo da barra. Então, se... Exatamente, cara. Exatamente, Eu não por isso que consigo é. entrar aqui, cara. Exatamente. Não E vai às de vezes você jeito vai ter nenhum. assim, ó, você tem um movimento, uma flexibilidade muscular e mobilidade legal de toda a parte de membro inferior, Isso. mas a parte de membro superior tá rígido. Então você tem que fazer alongamento de perna para treinar a perna? Às vezes não, mas às vezes tem que fazer de superior. Então alonga o que deve ser alongado. E às vezes na perna, uma mobilidade para você conseguir fazer o movimento completo de acordo com o teu objetivo. Tem gente que faz um agachamento, por exemplo, mais a fundo, tem outros que fazem um pouco menos. Então, para fazer um agachamento a fundo, do jeito que meu treinador quer que eu faço, eu tenho que fazer mobilidade, Então, aí- quadril, Aí a joelhos e gente tal. Tem que entra fazer, em não tem jeito. duas situações. Que assim, a galera hoje, a mobilidade é a mesma coisa. Ela é direcionada para ganho de movimento articular, certo? Então, para quem que eu tenho que fazer? Para aquela articulação que não tem movimento. Por exemplo, vou usar eu como exemplo. Eu tenho um déficit de movimento do meu tornozelo esquerdo para o meu tornozelo direito, certo? Se eu fizer a mobilidade dos dois, não vai continuar diferente? Não. Porque um é Teoricamente, ruim sim. e o outro é bom. Se eu fizer desse aqui, ele vai melhorar, mas se eu fizer do outro, ele também vai melhorar. Aí Eu vou continuar vai em continuar desequilíbrio. Só que eles melhoram proporcionalmente, né? Exato. Só que não vai ficar igual. Então, se fosse para equilibrar um com o outro, eu deveria fazer mobilidade só do pé daquele que esquerdo, é mais- Só do que tá ruim. para eu atingir a mesma capacidade do outro. Legal. Isso é mobilidade mesmo. Ganho de movimento articular, que é da mesma forma que o alongamento. Eu preciso avaliar, preciso analisar e preciso direcionar para onde tem a necessidade e não fazer de qualquer coisa. Agora, o que a galera usa muito hoje é alongamento dinâmico chamando de mobilidade. Então você vai lá na academia, tá todo mundo lá ajoelhadinho, indo para frente, para trás com o quadril, perninha pro lado, abre e fecha, faz com o bastão, ombro. Isso é alongamento dinâmico. É um alongamento, você está trabalhando amplitude muscular, você está trabalhando movimento articular. Então, é um alongamento dinâmico extremamente importante, legal de se fazer. Só que não é a mobilidade. Não é o objetivo que a pessoa quer. Não. Que é a mobilidade. Né? Exato. A mobilidade é analisar onde aquela articulação ou qual articulação está em disfunção e trabalhar para ela melhorar. Como também já vi paciente meu que tinha mobilidade de quadril muito mais acentuada do que deveria ter, continuou fazendo essa mobilidade e fez uma hérnia lombar.
Só Por quê? aumentou. Fez de desequilíbrio, fez disfunção. Ele não precisava daquilo ali. Ficou hipermóvel. Aí. Então o excesso também vai fazer Sim. vai fazer mal. É tudo Então, dosado, né? Exatamente, né? é o equilíbrio. Então, entender sobre alongamento e mobilidade é saber aonde você vai colocar aquilo ali. Aí eu escuto muito, o que você alonga? Tudo. Eu falo, mas quem falou que você precisa alongar tudo? Uhum. Você vai treinar costas, dependendo do padrão postural e o padrão de movimento que você tem que alongar peito, não costas. Pra poder aumentar a amplitude do treino de costas. Encaixar as escápulas ali para ter um movimento mais funcional, você tem um recrutamento melhor, você consegue até localizar neuromuscular a porção que você vai treinar ali. Então, para que você vai alongar as costas? Que já tá demais. E o peito está fechado aqui. Contraindo ali, Exato, né? aqui tá tudo fechadão, tenso pra caramba, o cara quer alongar as costas para abrir mais ainda. Não. E é o que a gente inverso. mais vê. A gente Exatamente. mais vê as pessoas na academia com os ombros Não, arqueados à frente, aqui, né? Muito, Jogado muito, aqui pra frente. Uhum. O Porque- peito pra dentro. Isso. Só que aí é aquele negócio, né? Que tem muita gente que tem aquela coisa assim de que, se eu andar com o peito estufado, vão falar que eu sou mala, que eu tô me achando. Uhum. Eles Foda-se. É. Ué, postura, irmão.